E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do clássico tão aguardado Alex Sinner, uma publicação da editora Pipoca e Nanquim. Este é o primeiro volume de uma série de 2, sendo esse primeiro A Era da Inocência, material que tem um ótimo acabamento gráfico, a edição está realmente muito bonita, conta com capa dura. Esta é a guarda da publicação, ela que conta com papel offset de boa gramatura, são 420 páginas em preto e branco, ao preço de R$ 149,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Teve uma certa polêmica relacionada a uma suposta transparência do papel utilizado pela editora Pipoca e Nanquim, o que é uma grande falácia. O pessoal ainda falou, meu Deus, tem que ser o mesmo papel utilizado na publicação A Bomba, que saiu pela editora Pipoca e Nanquim, mas foi justamente o mesmo papel utilizado, offset 90 gramas, que é basicamente o papel mais comum que é utilizado nas publicações de quadrinhos aqui no Brasil. Então criou-se aí um alvoroço, algo que não faz muito sentido, simplesmente porque o papel é o mesmo utilizado na maior parte das publicações, não só da editora Pipoca e Nanquim, mas também de outras editoras. Felizmente esse bafafá acabou não seguindo adiante. Mas voltando à publicação, nós temos mais um grande trabalho da dupla Munhoz e Sampaio, eles que já trabalharam em Billie Holiday, que saiu aqui no Brasil pela editora Mino, e eu já fiz resenha dessa publicação aqui no canal. Voltando a este material, que foi lançado lá na Europa entre os anos de 1975 a 1984, esses dois argentinos acabaram fugindo da ditadura militar que estava rolando lá na Argentina para buscar uma vida melhor lá na Europa, sem a repressão que estava afetando os seus conterrâneos. Aliás, foi algo muito comum a ida de artistas de quadrinhos argentinos para a Europa durante esse período da ditadura militar. Alguns que ficaram, inclusive, sumiram até hoje, não se sabe o paradeiro, por exemplo, de Hector Oesterheld, que eu considero um dos melhores roteiristas de quadrinhos de todos os tempos. Então foi algo muito pesado realmente que rolou lá na Argentina durante o período da ditadura militar. Indico inclusive um filme para vocês que é Argentina 1985, um trabalho realmente cinematográfico fabuloso. Mas voltando novamente a esse quadrinho, é um clássico no ar que influenciou uma geração de artistas, desde Darwyn Cooke, a Mike Mignola no aspecto artístico, Frank Miller, a obra Sin City tem algumas inspirações justamente nesse trabalho aqui. O José Munhoz, ele tinha um traço realmente sensacional quando ele trabalhava com a luz e sombra, e ele conseguia criar esse cenário de uma cidade caótica, suja, corrupta, que é o que foi explorado em Sin City do Frank Miller. Inclusive o nome Alex Sinner, né? Sinner é de pecador, então você já tem aí algumas referências, né, utilizado em trabalhos de outros artistas. Apesar dessa obra ser inspirada em romances no ar, no cinema norte-americano dos anos 40, no jazz, nós temos um plus, algo que talvez até diferencie um pouco esse quadrinho dos tradicionais clássicos no ar, de detetives durões, que são anti-heróis, que acabam resolvendo as situações de uma forma mais brutal. Aqui, o José Munhoz com o Carlos Sampaio fazem um trabalho que envolve uma parte mais íntima do protagonista. Aquela narração em primeira pessoa, que é algo muito comum nessas histórias no ar, onde ele vai contando os detalhes da investigação, a sensação que ele está tendo, né, de como ele observa o mundo, também vai adentrar num aspecto mais íntimo e pessoal do Alex Sinner, que é o protagonista dessa história. Nas primeiras páginas a gente já vai saber um pouquinho mais sobre ele, então o Carlos Sampaio já traz ali um contexto do que o leitor vai encontrar,
que trata-se de um detetive particular que pertencia às forças policiais, mas justamente por conta de várias questões envolvendo a repressão policial, a corrupção, ele não se sente confortável, né, sendo um agente da lei, representando o Estado, sendo que dentro do contexto que é ambientada essa história, uma Nova York ali dos anos 40, dos anos 50, com a repressão policial muito forte, principalmente em relação aos negros, em relação aos pobres, isso acaba deixando o protagonista meio que avesso às forças policiais. E é muito interessante como o Carlos Sampaio trabalha o relacionamento do Alex Sinner com os seus antigos parceiros de polícia. Tem uma questão meio de amor e ódio com alguns detetives, existe um certo respeito entre eles, apesar de que existem aqueles policiais que simplesmente odeiam o Alex Sinner, querem vê-lo morto. Então ele consegue trazer realmente algumas nuances para dentro dessa história e traz também algumas questões para dentro da história que diferenciam de outros trabalhos no ar, como Sin City, do Frank Miller, Parker, do Darwin Cook, que é uma adaptação literária para os quadrinhos, que é um trabalho envolvendo questões sociais. Não que em Sin City e Parker isso não exista. Questões polêmicas, que são sensíveis dentro da sociedade, também são abordadas, mas de uma forma mais bruta, direta. Aqui não. O Carlos Sampaio ele tem uma preocupação de criar capítulos de história que são dedicados justamente a alguns problemas sociais que existiam lá na Nova York da década de 50. As primeiras histórias dessa publicação, além de apresentar o protagonista para os leitores, contextualizar a história, explicar por que ele saiu da polícia, o caso também envolvendo a irmã do Alex Sinner e tudo mais, vai trazer histórias investigativas, bem clássicas do noir, onde o Alex Sinner utiliza, né, da sua experiência como policial para trabalhar como detetive particular. Porém, eu diria que um pouquinho mais da metade em diante, aí você tem um caráter mais biográfico do personagem, é algo mais íntimo, trazendo uma personalidade muito grande para dentro das páginas, de forma que você vai ter acesso ao íntimo, às relações amorosas do Alex Sinner, de como ele vê a vida, de como ele pensa, mostrando também o relacionamento familiar que ele tem com o pai, que é ali algo meio conflituoso. Então nós temos um trabalho realmente bem interessante que sai daquele tradicional clássico noir puro, né? E apresenta também outras nuances para dentro dessa história. Em suma, nós temos um trabalho de roteiro muito bem feito e diferenciado do que a gente está acostumado dentro dos clássicos noir. E aí a arte, meus amigos, é um trabalho realmente muito foda do José Munhoz. E aqui me trouxe um pouquinho à mente um traço estilizado em relação às pessoas, que tem um aspecto um pouco mais feio, que é o que Alberto Breccia fazia em diversas publicações. Se você pegar Perramos, por exemplo, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Figura, você percebe, né, que as pessoas geralmente elas não são belas, elas têm traços mais feios no rosto. E isso é praticamente em todos os personagens. E olha como ele trabalha muito bem com o preto e branco. Ele também constrói aquele cenário dos clássicos no ar, com bastante detalhes, esse clima mais retrô para dentro das páginas. Realmente uma excelente narrativa do José Munhoz. Trabalho este que, como eu já disse, influenciou aí uma grande geração de artistas. Olha só. Muito legal mesmo essa publicação. Agora eu entendo porque todo mundo pedia por Alex Sinner aqui no Brasil, porque que é uma edição muito premiada mundo afora. Além de tudo que eu já falei, galera, nós temos aqui textos de apoio que são muito bons. Aqui um do Carlos Sampaio, que é o roteirista da série. Ele que não trabalhava com quadrinhos, tá? Isso que é bem interessante. Ele só veio fazê-lo lá na Europa. E ao final, nós temos uma entrevista com o Oscar Zarate,
também argentino, falando um pouquinho sobre José Munhoz e também sobre o Carlos Sampaio, mas o José Munhoz ele conhecia desde os 13, 14 anos de idade, eles frequentaram a mesma escola de artes. Então é um trabalho que realmente está muito bem feito editorialmente pela editora Pipoca e Nanquim. Bastante qualidade essa publicação aqui. Um trabalho realmente sensacional e que eu dou a nota 9,5 para a publicação. E por que 9,5? Porque teve algumas histórias que eu não achei tão espetaculares dentro dessa compilação. Obviamente todas são de altíssimo nível, mas como tem uma certa variação ali de histórias de melhor qualidade para umas que não são assim tão boas, eu diria para vocês que uma nota 9,5, que é altíssima, com certeza faz jus a essa publicação. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui!